tá? Então vamos lá, verso 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Aqui, muitos acusam o cristianismo de machismo por causa desse versículo, né? Mas não se trata disso, ao contrário. Isso aqui vai tratar de proteção à mulher. O raciocínio ele vem se estruturando. Homens em intercessão em todo lugar, mulher com piedade e boas obras em todo lugar, e aqui silêncio com submissão. Esta submissão é uma proteção à mulher que nós vamos ver mais para frente aqui, daqui a pouquinho ainda neste vídeo. Verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui, irmãos, é doutrina, é uma proibição clara, ou seja, a mulher ela não pode usurpar a autoridade que Deus concedeu ao homem. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho também o porquê, tá? O porquê disso. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Bom, então aqui no verso 13, 14 e 15, tem duas razões para isso, que nós vamos explicar. Por que a mulher ela não pode exercer a autoridade de homem e por que ela deve aprender em silêncio. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aqui, a ordem e a lei natural de Deus impôs essa condição como lei antes do pecado. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Mesmo que eles tivessem permanecido santos, mesmo que não tivesse acontecido a queda, mesmo que eles tivessem permanecido sem pecar, a verdadeira ordem era a mulher submissa ao homem. Então Deus criou o homem e Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, e Deus falou: vou criar a sua auxiliadora, que seja idônea. Veja, auxiliadora. Esta linguagem, é claro que Deus, na criação, ele já havia determinado tudo, sabia de tudo, onisciente e tudo mais. Esta linguagem, viu Deus que não era bom o homem ficar só e tal, não é que Deus foi percebendo isso à medida que as coisas foram acontecendo. É uma linguagem para que nós possamos entender o porquê que Deus fez isso, o porquê que Deus fez aquilo e o porquê que Deus fez desta forma as coisas, tá? Então não é bom que o homem fique só, e Deus criou a mulher antes do pecado, não é punição. Antes do pecado, Deus criou a mulher para ser a auxiliadora do homem. Então Paulo está falando aqui, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Tá? A segunda razão é após o pecado. Já é uma consequência, né? Já entra até em forma de punição, de certa forma, e também de uma proteção à mulher. Vamos entender por quê. Verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que é a transgressão? A transgressão, o pecado é a transgressão da lei. Ela quebrou a lei, ela infringiu a lei. Então foi a mulher que foi enganada e transgrediu a lei, tá? Então o que acontece? Quando aconteceu isso, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3, tá? Vamos ver aqui, ó, verso 15. Quando a mulher foi enganada pela serpente e transgrediu, comendo do fruto que não poderia comer, uma das punições que Deus deu foi que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. O verso 15, Deus está falando com a serpente, que é Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, na queda, a mulher, ela acabou encontrando aí um inimigo muito forte, que é Satanás. Então existe essa inimizade entre Satanás e a mulher. E até hoje, Satanás fica tentando enganar e iludir a mulher para que a mulher caia em transgressão e leve muitas vezes outras pessoas também a essa transgressão. Então,
colocarei inimizade entre ti e a mulher. E aí veio a ordem da submissão. A ordem veio para a mulher, verso 16, de Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz. Agora preste atenção. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então nós vemos aqui duas razões. Primeiro, porque antes do pecado, Deus já havia construído essa estrutura da mulher ser a auxiliadora do homem. Tá? Primeiro foi criado Adão e depois Eva. Não era bom que Adão ficasse só, Deus criou uma auxiliadora idônea, para que seja idônea para ele. Após a queda, tanto Satanás como a mulher e como Adão o homem receberam punições. Tá? A punição principal que nós estamos falando aqui no caso da mulher, principal nesse texto, né? É que a mulher, como Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, a mulher ela fica muito vulnerável aos ataques de Satanás. Então, Deus cria a submissão, ou seja, Deus retifica a submissão, mas agora numa condição de proteção à mulher. Por isso que a mulher ela não pode exercer a autoridade de homem. Porque se ela estiver à frente no campo de batalha, ela vai estar diretamente exposta aos ataques de um inimigo poderoso que é Satanás. Então o homem, ele deve proteger a sua mulher, e o estado de submissão que Deus colocou a mulher é um estado de proteção. Agora perceba que esse estado de submissão em que Deus colocou a mulher, além de ser um estado de proteção contra os ataques de um inimigo fortíssimo, que é Satanás, é um lugar de honra. É um lugar nobre, muito mais honra do que o homem poderia ter. Muito maior a honra da mulher. Nós vemos aqui no verso, voltemos lá para a primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 2. Vamos ver aqui a conclusão do capítulo, a conclusão do pensamento de Paulo. Tá? Verso 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Note que este lugar que Deus colocou, essa submissão que Deus ordenou aqui, já havia ordenado antes do pecado, mas ratificou após o pecado e após a punição, essa condição de submissão, além do estado de proteção, é um estado de honra, porque a mulher foi preservada pela sua missão de ser mãe. Isso aqui não quer dizer que a mulher que não tem filhos não será salva, não é isso que está se referindo. O que está se referindo aqui é que se não fosse a mulher, não haveria o Salvador. A mulher foi preservada na missão de mãe, porque da mulher viria o Salvador da humanidade, tanto da mulher como do homem. Ou seja, o homem não teve participação nenhuma nisso, nenhuma, tá? Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da mulher a natureza humana de Cristo, que é o Salvador da humanidade. Então o lugar de honra da mulher é muito maior do que do homem, do que simplesmente exercer a liderança nesta vida cotidiana aqui. O fato de só o homem poder exercer liderança aqui é porque o homem é usado por Deus para proteger a mulher dos ataques de Satanás, que tornou-se, pela determinação de Deus, um grande inimigo da mulher, porque Deus colocou essa inimizade entre Satanás e a mulher. Existe uma ênfase aí, que a inimizade, os ataques de Satanás contra a mulher são muito mais ferrenhos do que contra o homem. E é por isso que Deus então coloca o homem, veja como isso é sábio e bem orquestrado por Deus. Se não fosse assim, tanto o homem como a mulher estariam expostos totalmente à ação de Deus. Então, Deus coloca a inimizade contra a mulher, preserva a mulher pela missão de mãe, que seria a mãe de Salvador, e coloca o homem na função de proteger a mulher dos ataques do maligno. Então, quando os homens se omitem desta posição de homem, onde Deus colocou o homem, de exercer a autoridade e a liderança na igreja e no lar,
o homem está expondo a mulher aos ataques do maligno. Ele está se omitindo da função dele e expondo a mulher aos ataques do maligno. É um verdadeiro absurdo uma igreja, por exemplo, onde tem vários homens, e esses homens simplesmente se omitem de assumir uma liderança da igreja local, de se esforçarem, esmerarem para conhecer essa doutrina, para exercer essa liderança fundamentada na sã doutrina, e deixam suas mulheres simplesmente expostas, sofrendo ataques do maligno, quando eles é que deveriam estar à frente protegendo essas mulheres. E a mulher, por sua vez, ela não pode usurpar para si o que Deus determinou que seria para o homem. Jesus, ele não, quando ele se esvaziou da glória de ser Deus para se tornar um de nós, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aceitou com humildade aquilo e veio cumprir a sua missão. A mulher, ela não pode usurpar, querer ter o direito que é do homem de exercer a autoridade, porque ela tem uma missão para cumprir, e esta missão que ela tem é dentro da submissão. Então a mulher foi preservada pela missão de mãe, a mãe do Salvador. A mulher tem uma missão de ser piedosa, de ensinar o evangelho para outras pessoas, não no culto público, mas para outras pessoas, com modéstia, com boas obras, com exemplo de vida, ensinar os seus filhos, ser uma auxiliadora no ministério do seu marido, ser uma auxiliadora na casa, ao cuidar da família e dos filhos e tudo mais. Ela estando neste estado, ela está protegida, é claro, das situações do maligno. Mulheres que vivem sozinhas para criar os seus filhos,